que as histórias se conectam porque a história deles pode impactar alguém que está aqui na sala. Essa é o grande porquê da gente convidar pessoas para contar a história de cada uma. E para a gente poder enxergar que na doTERRA não tem um perfil específico, né? Que nós temos histórias totalmente diferentes, muitas iguais também, porque a Gabi, que é a nossa convidada hoje, ela também é mãe, provavelmente ela vai contar a história dela, mas temos muitas mães, sim, mas também temos outras histórias que não começou só por causa dos filhos, né? E as pessoas precisam se conectar com essas histórias também. Enfim, essa sou eu, resumindo do resumindo, e hoje quem vai falar muito aqui é a Gabriela, não sou eu, não. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Obrigada, Cris, obrigada mesmo. É bem isso que você falou, né? Na doTERRA a gente vai conectando tantas histórias e a gente adquire muitos amigos. Sem dúvida, na doTERRA a gente ganhou uma grande família, não só pela nossa organização, mas os nossos irmãos, os nossos cross, são grandes irmãos de caminhada aí. E eu fico muito feliz, muito honrada de poder compartilhar um pouco da minha trajetória, um pouco da minha experiência, espero poder ajudar. Fico à disposição aí de vocês e quer que eu comece já? Já pode mandar bala? Bora, vamos mandar bala. Só para o pessoal entender, eu e a Gabi, a gente se seguia no Instagram, eu sou fã dela, do Instagram, já há muito Eu tempo. também sou fã da Cris. E aí a gente se esbarrou nessa convenção lá dentro, né, da nossa gradezinha lá dos diamantes. Aí eu falei assim, nossa, eu sou sua fã. Aí ela me abraçou com uma vontade, falou assim, não, eu que sou sua fã, eu te sigo. Não sei o quê. Aí a gente já falou, eu ali na convenção eu já falei, não, vamos trocar telefone, então vamos conversar, porque eu quero que você venha dar uma mentoria aqui para nossa equipe. E assim gente, é assim que a gente tem que fazer, amigos. Quando a gente está num local, eu aprendi muito isso, Gabi, acho que você também. Quando a gente está num local ali no evento do corporativo, onde os líderes, os grandes líderes estão ali, né, o qual a gente segue, representa às vezes a nossa história também, é o momento de você chegar e falar com aquele líder, dar um oi, olha, eu sou seu fã, eu gostei muito daquele dia que você falou aquilo, se conectar, se apresentar. Ah, Nicolás. De se apresentar, né? Quem não é visto não é lembrado. Eu gosto muito dessa frase. Quem não é visto não é lembrado. Então, se faça de alguma forma ser visto, para você se conectar com outras histórias, outras pessoas, e você ter grandes oportunidades, como essa que está aqui, né? Eu apenas sorri para a Gabi sorriu para mim, a gente se abraçou e estamos aqui. Agora que eu vi que eu estava no mudo. Mas é verdade, é verdade. Fico muito feliz, muito honrada mesmo, Cris. De verdade, muito obrigada pela oportunidade. Espero contribuir aí um pouquinho com a minha trajetória. E já começando, a minha trajetória, ela começa... eu falo que foi muito Deus na nossa vida, porque doTERRA, ela caiu, assim. A gente não escolhe doTERRA, doTERRA simplesmente escolheu a gente. E, para quem não sabe, eu sou advogada. Eu advoguei por 3 anos. Assim que eu terminei a faculdade, eu fui para fora, fiquei 1 mês fora só em Londres para fazer especialização em inglês jurídico. Quando eu voltei, eu já iniciei a advocacia, comecei a advogar, advoguei por 3 anos. E quando eu estava advogando, quando estava grávida de 8 meses, eu perdi meu pai por um infarto fulminante. E foi muito intenso isso para mim, porque eu estava grávida, ele não viu minha filha nascer, foi 2 semanas depois que ele me levou no altar para me casar, e foi um impacto muito grande na minha vida. Então, eu estava naquele momento morando em Londrina, porque eu estava advogando lá, decidimos sair de Londrina e vir para a cidade onde eu estou hoje, para morar com a minha mãe um tempo. Hoje a gente não mora mais com ela, mas a gente morou um tempo com ela, porque a casa era bem grande, ela estava sozinha. Só que assim, a gente veio, né? Veio eu, a Antonella e o Thales. A Antonella é minha filha de 3 anos e Thales é o meu marido, que desenvolve doTERRA comigo desde o começo, em tempo integral. E a gente veio para Cornélio para morar com a minha mãe. Só que o Thales ainda trabalhava fora. O Thales, ele ainda trabalhava em Londrina. Então a gente quase não se via, porque ele ficava muito na estrada, a gente se via 1, 2 vezes por semana.
A gente não tinha qualidade de vida e eu tinha parado de advogar, decidido estudar para concurso, para ser juíza. Então, eu tinha decidido optar pela carreira da magistratura. E foi nesse momento que eu conheci do Terra, no dia do Natal. Foi dia 25 de dezembro de 2020, no almoço de Natal, que uma tia nossa falou assim, não, vem cá, a gente almoça depois, eu quero apresentar um negócio para vocês. Para mim, para o Thales e para algumas pessoas que estavam lá. E fez aquela classe de olhos que a gente está acostumada na sala, assim, e fez a apresentação da oportunidade, e ela foi muito incisiva, e isso nos encantou, e isso nos chamou a atenção para o doTERRA. Então, por isso eu falo que, às vezes, a gente não tem o conhecimento necessário para fazer uma apresentação, só que ela foi tão firme naquilo que ela estava falando, ela foi tão persuasiva naquilo que ela estava falando, ela vendeu a visão dela a tal ponto que eu comprei, eu e o Thales. Porque ela garantiu que aquele modelo de negócio ia transformar a vida dela, e quem entrasse com ela transformaria a respectiva vida também. Falei, não, é isso, a gente vai fazer, mas eu não vou fazer em primeira mão, é o Thales que vai fazer, porque eu estou estudando para o concurso, eu estudava 12 horas por dia, meu quarto era recheado de post-it para todo quanto é lado, e eu falei assim, não vou desenvolver isso agora, mas o Thales vai, aí depois a gente vê como que a gente faz. E o Thales, quando ele começou a desenvolver doTERRA, ele foi demitido da empresa que ele trabalhava. Então, ele acabou saindo de Londrina, onde ele estava, né? E vindo morar para cá de vez. E ele começou a falar, não, então vamos, a gente vai se dedicar a esse projeto como um todo. E eu comecei a indicar os contatos para ele nas reuniões, sem saber, a gente não sabia absolutamente nada do que a gente estava fazendo. A gente não tinha apoio algum, porque minha tia tinha acabado de começar também. Ela também não sabia praticamente nada. Então, a gente foi do jeito que a gente imaginava que teria que ser. E eu falava para ele, vai indo você e eu vou te mandando os contatos apenas porque é o que eu consigo te ajudar nesse momento. Só Isso que foi em que ano? Aí a gente começou dia 1º de janeiro de 2021, a gente começou daí. Então, em janeiro de 2021, ele já estava fazendo reuniões sozinho, né, através dos contatos que eu conhecia. E nesses atendimentos que ele fazia, eu comecei a pegar gosto. Então, eu falei assim, parece que esse negócio é gostoso. E a gente começou a atender reunião atrás de reunião, comecei a atender pelo WhatsApp, não deixava de, mesmo estudando para concursos, eu não deixava de publicar no Instagram. Isso para mim foi o segredo do nosso sucesso, foi o Instagram, sim, porque foi através daquela vitrine que a gente criou desejo nas pessoas, e esse desejo gerou oportunidade. Então, para nós, assim, foi um segredo e uma ferramenta excelente que trouxe sucesso para o nosso negócio. E eu comecei a pegar gosto. A gente começou a cadastrar pessoas, a gente começou a fazer reuniões, e a gente começou a cadastrar realmente um volume bom de pessoas. Até que um dia o Eliezer ligou para o Rafa, que hoje é o nosso upline, e perguntou quem que era um barbudão, que chamava Thales Anela, que estava cadastrando um monte de gente, que estava aparecendo no sistema dele, ele queria saber quem era essa pessoa. E daí ele, numa live que ele estava fazendo, ele pediu licença para chamar eu e o Thales para a gente se apresentar e falar o que a gente estava fazendo. E naquele momento eu decidi fazer doTERRA. Porque eu comecei a fazer doTERRA, sim, pelo financeiro, e o Thales também, mas o Thales foi mais pela parte financeira. O que me encantou aqui dentro foi a possibilidade de eu ser reconhecida e, através do meu reconhecimento, eu poder reconhecer as pessoas. Porque isso me encanta. Eu gosto de fazer as pessoas entenderem o brilho que elas têm. Potencializar o que elas podem fazer e que elas não sabem que elas podem fazer. E naquele momento eu vi isso, porque ele viu uma coisa que eu achava que era super normal, que a gente estava fazendo, mas que aos olhos dele estava sendo uma coisa fora da curva. Então ele acabou, a gente foi top cadastrador naquele mês, né? No primeiro mês a gente bateu o Elite como top cadastradores. Aí no segundo mês a gente bateu o top cadastrador de novo. E no terceiro a gente acabou pulando do Elite e fomos direto para o Silver, batendo o recorde mundial de cadastros, porque naquela época não tinha aquela onda do digital, e a gente, no presencial, no off, a gente tinha feito 54 cadastros diretos e tal. E Me ele fala uma coisa ligou. rapidinho, Gabi, 54 cadastros. Você e o Thales. Só eu e o Thales. Você e o Thales, fazendo a apresentação do que vocês sabiam, do que vocês sabiam dos olhos. Era apresentação de olhos.
Era. E a gente fechava consultores no meio do caminho, mas a nossa apresentação era pegar a maletinha, os 12 óleos, apenas os 12 óleos, o difusor, chegar na casa da pessoa, apresentar os 12 óleos e fechar quitilar. A gente saía de uma casa, fazia isso de novo, saía de outra casa, fazia isso de novo, fazia umas 5 a 7 apresentações por dia. E esses 54 cadastros, praticamente todos foram de quitilar. Porque a gente tinha uma crença limitante nele, mas a partir do momento que a gente desbloqueou isso, que foi praticamente no nosso segundo mês, a gente desbloqueou, que a gente só vendia kit de apresentação, a gente começou a deslanchar nessa leva de fazer uma apresentação estratégica a ponto de fechar um kit. E a gente pegou a onda dessa apresentação e começou a fechar. Na minha cidade, aqui em Cornélio, não tinha ninguém que fazia doTERRA, nós fomos as primeiras pessoas a chegar com doTERRA aqui, isso ajudou também, claro que ajudou. A gente acabou desbravando, né, essa cultura aqui na nossa cidade, mas hoje a gente tem Londrina e região e tudo mais, mas na época isso nos ajudou e nos favoreceu bastante. Na época você já tinha filho? Tinha a Antonella era Tinha bebezinha. Antonella. Ela era bebezinha. Como que vocês combinavam entre vocês dois? Quando vocês entraram nesse esquema de 4 a 5 apresentações por dia? Às vezes eu levava ela, às vezes ele levava, às vezes eu levava, e às vezes ela ficava com a minha mãe. A minha Eu mãe foi pergunto a isso, de Gabi, apoio. porque para muitas mulheres, o ter filho é uma justificativa para não fazer o negócio. E Uhum. outras mulheres, o ter filho é o grande propósito, né? De ter a liberdade de poder levar o seu filho e fazer. Então, é assim, ó, é uma ponta e outra, né? Enquanto umas dão Exatamente. desculpa que não estão se desenvolvendo porque precisam se dedicar, né? E colocam o filho como uma muleta, na verdade, né? Também tem a outra parte de ser a grande força da gente. Sim. Eu falo justamente isso. Quando às vezes a gente dá mentoria para os consultores e tudo mais, e às vezes a mãe fala, né? Ah, mas aqui tá difícil por causa do meu filho. Eu falei assim, olha, aqui em casa é um pouquinho diferente, porque eu uso a Antonella como meu combustível. Ela não é a minha muleta, né? Ela não é a minha desculpa, ela é o meu combustível para continuar e para fazer. Eu teria que fazer, eu e o Thales não tínhamos outra opção. Porque quando eu decidi fazer doTERRA com afinco, eu decidi abandonar minha carreira de advogada de concurso público. Eu não estudei mais, tirei todos os post-its da parede. Ele tinha saído da empresa, a gente não tinha absolutamente renda nenhuma, tinha que dar certo. Então, obviamente, a Antonella, ela foi o nosso combustível, ela não foi nossa desculpa nenhum dia. E a gente acabou fazendo como a gente sabia, e isso eu falo sempre. O nosso esforço, ele foi substituído pela habilidade que a gente não tinha naquele momento. Porque a gente começa com medo mesmo. A gente começou com medo, a gente foi independente do medo, porque eu tinha mais medo de continuar na situação que eu estava. O medo de começar um projeto era fichinha perto do medo de continuar onde eu estava. No estado onde eu estava, na qualidade de vida que eu não tinha, no tempo que eu não tinha, no propósito que eu não tinha. Eu não queria mais estar ali. E para não querer estar ali, isso foi o meu combustível diário, de não deixar de fazer todos os dias. Eu não me dei o luxo de não fazer todos os dias. A gente não pode se dar o luxo de não fazer minimamente 100% de nós todos os dias. E foi isso que a gente fez, mesmo sem saber. Então, a gente foi tendo esforço, e esses esforços repetitivos acabaram trazendo a habilidade. Porque, mas eu não sei, eu vou começar um projeto, mas eu não tenho habilidade, eu não tenho a técnica. Mas você vai substituir ela pelo seu esforço. Depois que você tiver muito esforço repetitivo, vai vir a habilidade e a técnica. Aí você faz com esforço e com a técnica. Aí o que vai acontecer? Você vai potencializar o seu negócio. E foi isso que começou a acontecer. Então a gente ia, apresentava os 12 óleos e foi aprendendo a fazer um fechamento persuasivo. Por quê? Porque às vezes eu não tinha a técnica suficiente daquele óleo ou daquele plano de bonificação. Só que nós sempre fomos incisivos a ponto de vender a nossa crença. Eu sempre vendi o produto, vendi o plano de negócio, mas acima de tudo, eu vendo crença, eu vendo visão. E é disso que esse modelo de negócio se trata. Você vende visão todos os dias. E a gente entrava numa casa e falava assim, olha, nós vamos chegar no último patamar desse plano de carreira. Cabe a você decidir se vai entrar com a gente ou se você vai se arrepender de não ter entrado depois que a gente já estiver lá.
E talvez esse linguajar, essa firmeza, a postura, a vestimenta, o jeito que você se porta numa apresentação fez total diferença para nós. Não foi habilidade. Nós não viemos de outro marketing de relacionamento, nós não fazíamos absolutamente ideia do que era. Nunca tive experiência com vendas, nunca tive... Não conhecia do Terra, não conhecia um óleo essencial, não sabíamos absolutamente nada. Só que a gente nunca deixou de ter vontade e de ter a plena convicção de que a gente ia chegar. E que para chegar a gente teria que fazer independente de habilidade, de medo, de qualquer circunstância que viesse no meio do caminho. E foi isso que fez a nossa trajetória, principalmente esse boom inicial, né, do Elite ao Silver, com esse recorde de cadastros. A gente começou a aprender a fazer Poder de 3 sozinho, que a gente falou, nossa, tem um bônus aqui que dá para fazer. O Rafa tinha falado para mim que dava para fazer. Eu falei, vou fazer esse mês, então. Comecei a matutar, comecei a desenhar, comecei a aprender, mas tudo naquela ideia na raça mesmo, né? Na força do ódio mesmo, no combustível diário. Mas nunca faltando o profissionalismo, nunca faltando a postura, nunca faltando a falta de visão. A gente entra para esse modelo de negócio para ser visionário. A gente não entra para ser pequeno. A gente não pode ser pequeno. E você começa a tomar, você tem que tomar algumas atitudes necessárias para trazer esse profissionalismo para o seu negócio, porque é através desse profissionalismo que você começa a gerar resultado. E uma das coisas que trouxe total profissionalismo para o nosso negócio, postura e, acima de tudo, autoridade, foi o Instagram. Eu posso afirmar que o Instagram, ele foi para nós, assim, a grande chave, né? Hoje, as apresentações que eu faço, as apresentações de negócio, às vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho que usar Instagram? Eu poderia ser uma pessoa que fala, não, imagina, você não precisa usar redes sociais. Mas ao invés disso, eu falo para a pessoa, você gosta de ficar lavando louça todo dia, passando aspirador todo dia, limpando a casa todo dia? Não gosto, mas é sua vida de adulto, você tem que fazer. Então, aqui você tem que fazer o que tem que ser feito. Aqui o Instagram, ele é importante, sim. Por quê? Porque através dessa ferramenta que você representa a sua vida. Esse modelo de negócio é um negócio que você vende sonhos, que você vende propósito, que você compartilha a sua jornada. Não é venda maçante, não é venda direta. A doTERRA não é uma empresa de vendas diretas. Não é uma empresa que vende óleos essenciais. Ela é uma empresa que empodera pessoas. Ela é uma empresa que inspira pessoas. E um dos canais que a gente pode se inspirar é através da nossa vida, sim. Porque no off você tem que ter postura, você tem que vender essa visão. Mas para as pessoas que você nunca viu na vida e para que você tenha esse nível de abrangência, você tem que se utilizar desses canais. E um deles foi o Instagram. Então, desde o nosso começo, a gente não deixou de postar. E a gente não postava, não é venda amassante, não é óleo, é você compartilhar realmente seu estilo de vida e mostrar para as pessoas que elas vão ter que pagar para ver o seu sucesso. Tá mudo. Eu quis que elas Você tocou pagassem aí pra ver. sem querer, Gabi, e ficou mudo. Não tá? Eu não mexi Vocês estão nada me aqui. ouvindo? Não tô te ouvindo. Então, tá te ouvindo sim? Que tá, Cris? Eu tô ouvindo. Tá ouvindo, Cris? também Alguma tô coisa ouvindo. tá Estou ouvindo desligando. normal. Você não tá me ouvindo, Cris? Agora eu tô É te que- ouvindo. Que estranho. Desculpa, então. Imagina, que é isso. Então, eu decidi, desde o momento que a gente começou, a compartilhar todos os dias uma rotina. A compartilhar todos os dias pequenas conquistas que a gente ia fazendo, porque através... A gente fala, né? O feed, ele é a vitrine do seu negócio. É o seu portfólio. Uma pessoa que hoje você entrega o cartão e que vai clicar no seu Instagram, ela tem que sentir desejo de entrar em contato novamente com você. E para ela ter esse desejo, o seu Instagram ele tem que ser no feed uma vitrine, o seu portfólio. E é através do seu portfólio que a pessoa ela vai fazer o fechamento com você. Só que através dos seus stories, que é onde você coloca as suas postagens todos os dias, que você compartilha o que você está fazendo, é através dali que vai estreitar um laço. E se você estreita um laço, você traz a pessoa para perto de você. E era isso que eu comecei a entender que o Instagram fez comigo. Ele acabou estreitando o laço, as pessoas começavam a ficar perto, as pessoas começavam a se identificar. E eu acabo falando do Instagram, mas na vida no geral foi assim. Nos lugares que a gente passava, as atitudes que a gente tomava, a autoridade que a gente tinha, começou a trazer profissionalismo. Então, acabou tendo esse boom, sim. A gente foi depois, no mês de março, depois de 3 meses, a gente foi para o Silver. Depois de alguns meses, a gente foi para o Gold, em novembro do mesmo ano.
E depois dali, em junho, a gente bateu o diamante. Mas a gente não deixou nenhum dia de trazer essa mesma crença que eu tinha em mim, eu e o Thales, para o nosso time. E é isso que a gente acaba fazendo na nossa liderança hoje. Então, hoje, a nossa liderança, ela é baseada no exemplo. Eu prefiro liderar pelo exemplo. Eu poderia preferir ser uma líder que lidera pela estratégia, pela técnica, e faço isso, porque a gente dá mentorias, a Cris sabe, a gente tem que dar as mentorias todos os dias. Mas eu prefiro quando uma pessoa talvez não vira a chave, quando a pessoa talvez não está entendendo, a liderar pelo exemplo. E grande parte hoje da nossa liderança é assim. A equipe, a sua equipe, ela vai ser o reflexo de você. A equipe, ela é reflexo do líder, isso é inevitável. Não existe equipe forte com líder fraco. O seu líder, ele tem que ser forte, para a sua equipe ser forte. Porque a liderança é essa soma de pequenas conquistas, soma de pequenas autoridades. A liderança, ela é uma conquista, ela não é um cargo. Ah, eu sou um líder. Não, eu conquistei essa liderança. E você conquista a liderança com isso, com resultado, com comportamento, com autoridade, com atitude, com conhecimento aprofundado, habilidade que você vai adquirindo. Você lidera porque você sabe do assunto. Contra fatos não há argumentos. Eu tenho resultado. E porque você tem um resultado e um comportamento de acordo. Se eu não quero que a minha equipe desista, eu não vou ser desistente. Se eu quero que a minha equipe entregue resultado, eu vou ser a primeira pessoa que vai entregar resultado. Se eu quero que a minha equipe estude, leia, participe de treinamentos e alinhamentos, eu vou ser a pessoa que nunca vai deixar de participar de nenhum alimento, que sempre vai estar nos eventos. Se eu quero que as pessoas da minha equipe tenham um nível de excelência, eu não posso me contentar com coisas medianas. E aí é o ponto-chave do nosso sucesso e da grande virada de chave. Eu e o Thales, a gente nunca se contentou com pouco. Não se contentem com pouco. Acho que o nível de excelência no Brasil, do Terra Brasil de um modo geral, subiu demais a régua, porque hoje 30 mil é pouco. Ah, não, 30 mil, você ganha 30 mil, até passou a ser pouco, porque a régua está alta. Se a régua está alta, no mínimo, a gente tem que encontrar a nossa média e subir. A gente tem que subir a régua, não ser pessoas medianas. Gente, sempre tem uma coisa a mais que dá para fazer. Todos os dias sempre tem uma coisa a mais que dá para fazer. A gente nunca é perfeitamente redondo em alguma coisa. Eu e o Thales, até hoje, todos os dias a gente fala, o que mais que a gente pode fazer? Tem mais alguma coisa? Vamos se aprimorar nisso, vamos se aprimorar naquilo, porque sempre tem mais. Sempre tem algo a melhorar, e isso não é um ponto negativo, isso é exigência. Isso é nível de exigência para o seu negócio. O problema é que algumas pessoas, elas querem trabalhar dentro da média. Tá tudo bem, essas vão ter o tempo delas. Só que a gente vai gastar a nossa energia com pessoas que querem estar acima da média. A gente encontra essa estatística, encontra uma média e sobe. A gente tem que fazer muito acima dela. Sendo assim que a gente vai vender a visão e gerar oportunidade, e as pessoas do seu time vão começar a ter resultado. Então, hoje, a forma com que a gente lida com eles é mostrar que não está bom o suficiente eles terem aquela vida. Eles podem fazer muito mais. Então, hoje, eu prefiro mostrar para eles que eles podem. Eles podem fazer muito mais do que eles estão fazendo, porque eles têm total capacidade, mas, acima de tudo, a gente faz eles quererem ter isso. Porque eu quero isso para eles, mas isso não basta. Eles têm que querer em primeira mão. Então, a nossa forma é trazer esse desejo, esse anseio dentro do coração deles. Esse modelo de negócio, ele é feito para todo mundo. Só que nem todo mundo vai crescer nesse modelo de negócio porque as pessoas não querem se dedicar o suficiente e não querem fazer o que tem que ser feito. E a gente busca esses talentos, a gente busca as pessoas que querem fazer. E não tem problema nenhum com as pessoas que não querem fazer na frequência que você quer fazer. Mas a gente gasta energia com aquelas que querem. Porque são essas que mais vão contatar, são essas que mais vão apresentar, são essas que mais vão convidar, cadastrar, acompanhar, são essas que mais vão potencializar o negócio e vão ter os resultados. E é isso que faz esse negócio girar. Eu gosto muito de fazer vocês refletirem no sentido assim, parem todos os dias para se autoanalisar
e consertar o que está dando errado. Consertem o que tá dando errado, ajusta a rota, mas analisem o que está dando certo também. Porque o que está dando certo, você vai potencializar. Você não tem que ser uma pessoa igual a outra, ah, mas a fulana faz assim, eu tenho que fazer também. Não, é o contrário. Se ajusta e acha o que você faz de bom e potencializa aquilo que você faz de bom. Porque é isso que vai trazer mais fechamentos, é isso que vai trazer mais resultado para o seu negócio. Ah, mas não está dando certo aqui nessa rede, eu não sei o que eu faço. A gente resolve grande parte dos nossos problemas, primeiro, sendo exemplo. Eu, em primeira mão, serei a pessoa que vai dar o exemplo, que vai dar o resultado. E a gente resolve os nossos problemas também com volume, com quantidade. Então, mas a minha equipe não está boa o suficiente, eu não estou satisfeito o suficiente, traz mais gente. Mas traz mais gente. Mas traz mais gente. Contata mais pessoas, traz mais gente. É volume, é qualidade, é qualidade. O tempo inteiro. Quanto mais pessoas você trazer, mais você vai ter resultado e mais você vai resolver os problemas que hoje existem na sua organização. Mas eu acabei de começar. Então, faça o maior número de classes possível. Participe de todos os treinamentos, devore todos os materiais do Terra e esteja em contato direto com a sua linha ascendente. Se você faz isso todos os dias, com afinco mesmo, de forma massiva, não tem como esse modelo de negócio não dar certo. Não tem. Se existem pessoas hoje em níveis acima de mim, é porque essas pessoas fizeram mais que eu. E isso não me instiga a desistir. Isso faz o contrário. Isso me faz querer fazer cada vez mais, porque se elas conseguirem, eu também consigo. Existe um mar de possibilidades que a gente pode fazer. E daí cabe a pessoa decidir se ela vai entrar nessa com você ou se ela vai ficar para trás e sobrar arrependimento. E é assim que a gente acaba fazendo todos os dias, esse jogo de mentalidade, essa postura, essa autoridade, e isso tudo começa pelos nossos pensamentos, pela nossa mentalidade. Quando a gente tem isso intrínseco na nossa cabeça, isso vai fazer com que a gente haja. Eu tenho um pensamento, isso vai se materializar na minha ação. Essa ação repetitiva de todos os dias vai se tornar um hábito. O meu hábito vai ser o meu caráter. Vai estar dentro de mim. E a partir do momento que está dentro de mim, ficou completamente normal fazer agora o que eu faço todos os dias, isso vai tornar e ditar o meu destino, o rumo do meu sucesso aqui dentro. A sua crença nesse negócio, ela vem em primeira mão de você. E acima de tudo, a crença, ela vem do movimento. E a sua descrença vem do não movimento, do não fazer. As pessoas, elas têm que olhar o seu movimento e querer fazer o que você está fazendo. Elas têm que querer ir nos lugares que você está indo. Elas têm que fazer o que você está fazendo e é assim que você começa também a atrair semelhantes. Eu falo que quando a gente se torna, desculpa a palavra, mas quando a gente se torna o mais burro da roda, a gente está num nível de exigência tranquilo. Quando a gente se torna o mais inteligente da nossa roda, está na hora de mudar a roda. Está na hora de mudar os nossos ciclos de relacionamentos. Porque a partir do momento que eu sou o mais inteligente da roda, eu não consigo sugar e aprender. Eu não tenho nenhum aprendizado para sugar. Agora, se eu sou a pessoa que tem menos conhecimento, pelo menos daquela média dos 5, né? Pelo menos da média dos 5, se eu sou a pessoa que menos tem conhecimento, eu tenho muito conhecimento para sugar o tempo todo. A partir do momento que eu estou sugando o tempo todo o conhecimento desse relacionamento que eu estou tendo todos os dias, eu vou me aprimorar e tornar uma pessoa melhor. Me tornei uma pessoa melhor, comecei a ser inteligente o suficiente daquela roda. Agora eu vou trocar. E como que eu troco? Eu estou a todo o momento fazendo relacionamentos. Desde um bom dia que a gente dá, desde uma boa tarde, sempre sorrindo, sempre tendo firmeza e postura. Eu vivo esse modelo de negócio, eu respiro esse modelo de negócio e eu faço as pessoas respirarem também na mesma frequência. Eu busco pessoas que queiram respirar na mesma frequência. Hoje, ver uma líder minha fazendo exatamente a mesma coisa que eu, isso me brilha os olhos, porque é encantador você se multiplicar. Quando você começa a ser assim, quando você começa a se posicionar, quando você começa a vender visão, acima de tudo, e ser exemplo, aí entrou o trabalho da multiplicação. É aí que começa realmente o segredo desse negócio. Então, realmente parem para se analisar. Sejam melhores pelo menos 1% cada dia.
Se você faz isso, se você se torna 1% melhor a cada dia, pelo menos no ano você vai estar mais de 360% maior. E você vai se surpreender com a pessoa que você se tornou. Hoje mesmo eu e o Thales estava falando, se um dia eu voltasse a advogar, porque eu gosto, eu tenho paixão, eu adorava fazer o que eu fazia. Se eu voltasse a advogar, seja para hobby, sei lá, eu voltaria 1000 vezes melhor. E eu teria uma valorização muito melhor, no sentido de, vou ingressar num escritório aí. Eu tenho certeza que hoje eles me pagariam muito mais, porque meu nível de exigência aumentou muito. Hoje eu chego num outro carro, eu chego com uma outra roupa, eu chego com uma postura completamente diferente. Só que a gente adquiriu isso vivendo, mas acima de tudo, desejando viver assim, desejando não estar contente com o que estava acontecendo já. As pessoas, às vezes, elas querem o resultado, só que elas não querem o processo que isso exige. Foi muito difícil estar aqui hoje. Com certeza para a Cris também. A gente conversou um pouquinho, trocou figurinha, eu soube um pouquinho da história dela, eu sei que não foi fácil, não é fácil para ninguém. Só que tem que ser difícil, porque senão tava todo mundo aí no nível de diamante, tava todo mundo aí ganhando 50 mil, tava todo mundo aí com a vida ganha. Mas não é assim. Tem que doer, tem que fazer parte do processo, tem que ter renúncia, tem que ter sacrifício, tem que ter enquanto você está a quilômetros de distância, sua filha ligando que está com saudade, chorando, e você com saudade de casa, tem que ser assim. No mês do nosso Blue Diamond, para vocês terem uma noção, a gente dormiu em casa, acho que 2 ou 4 dias, a gente não lembra se foi 2 ou 4 dias, somente isso a gente dormiu em casa. E de dormir uma noite inteira, no máximo a gente dormiu de 2 a 3 horas por noite. Eu não me esqueço que a gente estava fazendo pedidos de bogo num dia, era 2 horas da manhã, a gente estava fazendo pedido de bogo, aí a gente foi dormir 2 horas da manhã, 4 horas, a gente acordou para ir para São Paulo, para fazer reunião lá, saiu de São Paulo, fomos para Porto Alegre, saímos de Porto Alegre, acho que a gente voltou para São Paulo, chegamos em São Paulo, voltamos para Londrina, de Londrina fomos para, eu não sei se foi Caloré, eu não lembro, eu sei que a gente não parou. Só que o que fez a gente continuar todos os dias foi deixar essa energia elevada todos os dias. É esse jogo de mentalidade todos os dias. É você lembrar onde você quer chegar e você não parar até que você chegue. Cheguei, beleza, tá bom. Agora eu estou satisfeito. Mas não estejam satisfeitos até que vocês não alcancem o resultado que vocês se proporam. Coloquem no papel, coloca isso de forma muito planejada, mas decidam, acima de tudo, fazer aquilo que vocês intencionam. Porque o poder da decisão de vocês, ele é, sem dúvida, a coisa mais poderosa que vocês têm na mão. O poder de decisão faz vocês tomarem as atitudes necessárias e atraírem as oportunidades que você precisa para alcançar o seu objetivo. No mês que a gente bateu o Blue Diamond, quando a gente decidiu, foi sempre assim, cada ranking que a gente decidiu eu e o Thales em conjunto, na hora certa, com a data certa, e graças a Deus até hoje a gente conseguiu cumprir. Só que depois que a gente decidiu fazer, a gente já começou a tomar as atitudes necessárias para já materializar o nosso objetivo. E o que eu quero dizer com isso? Eu e o Thales, a gente decidiu bater o Blue Diamond no dia 6, foi no dia 6 de junho. A gente decidiu bater Blue Diamond depois de um evento. Eu e o Thales, nós somos fruto de eventos. Não tem um evento que a gente não participe, não tem um evento que a gente não saia com uma energia elevada e que alguma coisa não aconteça depois de um evento. Então, no dia 6 de junho, a gente decidiu bater Blue Diamond e a gente estava em Curitiba, num evento. A gente saiu de lá, é sempre assim, a gente saiu de lá e a gente vem no carro, nós dois, a gente vem com o som alto e a gente nem se conversa. Porque ele vem pensando as mesmas coisas que eu, só que a gente não se conversa, porque a gente fica com o som alto, já sabendo aquilo que a gente vai fazer assim que a gente chegar em casa. E foi assim que aconteceu. Então, a gente veio com o som alto, já materializando e decidindo as músicas que a gente escolheria para o nosso reconhecimento de Blue Diamond. E a gente chegou em casa e falou assim, vai acontecer. Aí ele falou, não, vai acontecer. Então, já vamos começar. Aí a gente já começou, eu já comecei a escrever a legenda da foto que eu postaria no Blue Diamond. A gente já fez o vídeo do reconhecimento do Blue Diamond. A gente escolheu a música que anunciaria o nosso Blue Diamond. A gente já foi escolhendo um carro, a gente trocou de carro e a gente comprou um carro azul.
por causa do Blue Diamond, porque a gente queria fazer um marketing nesse sentido para impactar. E isso tudo antes de acontecer. Isso tudo antes que o próprio PIN viesse. Porque uma vez que a gente decidiu, se a gente não tem aquela postura de fazer assim, ó, vai acontecer independente das circunstâncias, não acontece. Se a gente faz, tem um vídeo do Eliezer que o Thales ama e ele não deixa de assistir todas as vezes que a gente avança de ranking. E o Eliezer fala, se você fala assim, eu vou fazer para ver no que vai dar, se acontecer, aconteceu, se não acontecer, não aconteceu, nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Se você entrar para fazer, vou ver no que vai dar. Não, não é vou ver no que vai dar. Eu vou entrar e eu vou entrar para ser a melhor nesse modelo de negócio. E eu vou entrar para atingir o último patamar desse plano de carreira. E eu vou entrar para quebrar recordes, eu vou entrar para quebrar a banca, eu vou entrar para não estar na linha. A gente nunca quis estar na maioria. A gente sempre quis estar na minoria. Queiram fazer o que a minoria faz, queiram estar fora da curva, queiram ser as pessoas que quebram as regras. Porque são essas pessoas que têm sucesso. Você pode ver que os grandes empresários são as pessoas que mais solucionam problemas, que mais agem sob pressão. Você pode ver que no mês que você decidir avançar de ranking ou fazer um grande projeto aí, ter um grande resultado, tudo vai acontecer. Tudo. Porque a vida, ela te testa. Deus, ele precisa que você prove. Ele precisa que você prove que você merece aquele resultado. Você pede em silêncio, ele te dá em público, mas você tem que merecer. Você tem que mostrar que você é capaz de passar por todo o processo. Porque enquanto a gente não é capaz de passar pelo processo, a gente fica no mesmo PIN que a gente está, isso eu posso garantir. Porque uma vez eu falei para o Eliezer, eu estava brava, eu estava pé da vida. Eu falei assim, eu não aguento mais ficar no Silver. Eu falei para ele, eu falei assim, eu não aguento mais ficar aqui. E eu sei que eu tenho potencial para ir para o próximo ranking, mas eu não sei o que está acontecendo e não vai, eu não aguento mais, eu não quero. Ele falou assim, é por isso que você não vai. Você não está pronta ainda. E enquanto você não estiver pronta e você não respeitar o seu processo, enquanto você não respeitar o seu tempo aqui dentro, eu garanto para você, você não vai avançar. Então, respeitem o processo. Não estou falando para vocês serem, nossa, acordei amanhã o Rambo. Acordem o Rambo, mas não esqueçam de respeitar o processo. Tudo tem uma fase. Você tem que entender que é, sim, um passo de cada vez, mas cada passo, ele não é dado sem a decisão, sem estar potencializado, sem fazer volume, sem fazer quantidade, sem fazer com qualidade, sem fazer com visão. Você respeita o tempo que você vai chegar lá, mas você faz com a maior força possível, com tudo que você tem para dar. Você tem que dar tudo de si todos os dias. E a gente tem que fazer isso pelo nosso time também, porque tem muitos dos dias que eu não estou bem. Muitos dos dias a minha equipe nem imagina o que está acontecendo aqui dentro, eles nunca vão imaginar. Porque eles não merecem isso, e eles não podem. Quando eu entro numa mentoria, eu tenho que dar tudo de mim. Porque a pessoa precisa ouvir exatamente aquilo que eu preciso falar. E não é justo com as pessoas que confiaram no nosso trabalho. O nosso sim não é aquilo, o nosso sim impacta muitas vidas, e não seria justo, então, eu abrir toda a minha vida. Pelo contrário, eu mostro que independente dos problemas, eu estou aqui, firme igual uma rocha e não igual um prego na areia. Não, não é assim. Todo mundo tem problema, a gente vai lidar com eles, a gente vai respirar, a gente vai passar por isso e a gente vai continuar. Então, continuem. Tem uma frase que eu adoro, e eu tô falando demais, né? Eu começo, eu não paro. Mas tem uma frase que eu adoro, eu escrevo aqui, eu deixo aqui. Eu coloco assim, todos os dias eu leio isso. Eu sou abençoada, eu sou amada, eu sou feliz. Eu leio isso 3 vezes. Mas a última frase, que é a que eu mais gosto, ela fala assim, tudo muda quando eu mudo. É impressionante quando o mundo muda, quando você decide mudar em si mesma. Não adianta você falar assim, mas a minha rede não vai, mas não aparecem pessoas, mas as pessoas certas não aparecem. Muda você primeiro. Muda você primeiro, testem. Mudar você primeiro, para vocês verem o poder que isso vai exercer na vida de vocês. E eu garanto, depois do dia que eu escrevi essa frase, eu mentalizei ela, e isso passou a se tornar o meu caráter dentro de mim,
nossa, isso mudou completamente a minha vida aqui dentro de casa. Porque eu decidi ser a mulher que vai edificar o meu lar. Eu decidi ser a mulher que vai sustentar e honrar o meu esposo e a minha filha. Sou eu que vou mudar. Ele decide, ele toma as atitudes, é ele que escolhe, mas quem edifica esse lar sou eu. E eu decidi que fosse assim. Eu tomei uma decisão em um dia e eu decidi que fosse assim daqui para frente. Eu decidi que eu faria uma nova história. E é impressionante como as coisas mudam a partir do momento que você fala, não, eu vou fazer a diferença em primeira mão. Porque se eu não fizer, as pessoas não vão fazer, não adianta a gente querer ficar colocando pedras dentro das pessoas que estão com a gente. Não, o problema não são as pessoas. O problema não são as pessoas que estão com você, o problema não são as pessoas que não aparecem, o problema é em você mesmo. Porque se a gente melhora, você pode ver que as pessoas certas daí vão chegar para você. As oportunidades certas vão chegar para você, e isso eu posso, sem dúvida alguma, garantir para vocês. Acreditem que vocês podem fazer isso, mas, acima de tudo, respeitem o processo. Eu falo assim, se eu conseguir, todo mundo consegue, gente. Porque a gente não tinha experiência, né, Cris? A gente não tinha experiência. Se as pessoas chegam, gente, sem experiência, dá para fazer. Não tem como não fazer. Mas não desistam. Persistam naquilo que vocês entraram, sejam constantes. Não adianta, hoje eu tô com a minha energia super elevada, amanhã aconteceu um negócio... Não, aconteceu um negócio, peraí, como eu vou resolver isso? Eu vou resolver isso. Depois que eu resolver isso, eu continuo com a minha energia elevada do jeitinho que estava. Respeitem o processo de vocês e aproveitem a escalada, porque é legal a vista. Ainda não cheguei no topo, mas eu sei que a vista é linda, mas o legal é a subida. Eu garanto para vocês, aproveitem cada degrau dessa subida, comemorem as conquistas de vocês. Só que paguem o preço para estar aqui. Ah, mas eu não vou trabalhar de final de semana. No final de semana eu não abro mão. Tá bom, tudo bem. Você vai ser a pessoa que não vai ter resultado. A gente está no modelo de negócio que a gente pode acelerar o nosso tempo. 1 ano nesse negócio muito bem trabalhado equivale a 8 anos trabalhados no CLT. Por que a gente não faz um sacrifício, um pequeno sacrifício aí, um pequeno ajuste de rota para acelerar e depois a gente descansar? Então, paguem o preço. Façam independente dos obstáculos. Quando você entende isso, você vive esse modelo de negócio e aí a mágica acontece. Aí o que vai acontecer? As pessoas começam a comprar a ideia com você. Aquela pessoa que te falou não, ou que a pessoa fala, ah, não, isso daí é pirâmide, ou ah, isso daí eu não quero, a pessoa vai vir atrás de você. E eu tive isso à prova, porque uma amiga muito querida, que eu apresentei para ela, nem sei se ela está aqui, eu acho que ela está, mas que é muito especial para mim, no começo eu apresentei os olhos para ela, e ela ainda não acredita, acho que ela ainda não acredita nos olhos, ela vai começar a acreditar. Mas depois de 2 anos e quase meio que a gente está nesse modelo de negócio, ela veio até mim. Ela e o marido dela. Isso, para mim, foi, assim, uma das coisas mais importantes que já aconteceram comigo aqui dentro de doTERRA. Porque é uma amiga muito especial, mas está vendo que precisou eu ter o resultado suficiente para ela vir? Então, para que vocês tragam as pessoas que vocês querem, vocês vão ter que gerar resultado. E para vocês serem os líderes suficientes para manter a organização de vocês, vocês têm que fazer o seguinte, um líder ele tem que pegar a pessoa carregada e pegar ela do patamar onde ela está, na vida que ela está, e carregar para um lugar onde ela nunca esteve. Esse é o papel do líder. Eu vou te carregar até o fim. Eu vou fazer você ver o resultado enquanto você ainda nem acredita em você mesma, eu acredito. Enquanto você não acredita em você mesmo, eu mesmo vou acreditar por você, você vai usando a minha fé aqui e a gente vai andar desse jeito mesmo, porque eu sei que sua chave vai virar. Não vai substituir, não vai trocar, calma. Derrama ali mesmo. Faça a pessoa ver resultado, a pessoa vai ver. Né? Tem uma música que fala, quem procura acha, até um rap, mas eu acho bonita essa frase. Quem procura acha, e quem pede vai ser atendido. Só que você tem que saber o que você procurar e você tem que selecionar os seus pedidos. Peçam, gente. Eu não sei a religião de vocês, mas acordem todos os dias, Deus, eis-me aqui. Faça-se em mim segundo a tua vontade, eu sou o teu instrumento. Eu te peço em silêncio, ele vai te dar em público. Ele vai mostrar para você tudo o que você é capaz de fazer.
Então, nunca deixem ninguém, absolutamente ninguém, falar para vocês que vocês não podem fazer. Que vocês não podem fazer alguma coisa. Nem mesmo as pessoas mais próximas de você, porque geralmente é assim. Né? Os parentes, os amigos mais próximos, você não vai conseguir, não. Nunca deixem as pessoas falarem isso. Se você tem um sonho, você vai e você corre atrás dele. Não importa o que aconteça e o que custe para você alcançar. As pessoas, às vezes, elas não conseguem fazer o que você está fazendo e elas vão falar que você não consegue. Então, se você quer alguma coisa, você corre atrás. Se eu posso deixar uma mensagem para vocês sejam exemplos. Persistam e, acima de tudo, decidam fazer. Decidam fazer. A gente espera tanto tempo, né? Talvez 5, 6, 7 anos para ter um diploma, só que a gente não quer esperar 1 ano para maturar a Indoterra. A exigência ficou muito elevada, porque agora 1 mês que não tem resultado já quer desistir. Calma, gente. A gente tem que ficar anos para ter um diploma, a gente tem que ficar anos na vida do empreendedorismo, a gente tem que ficar anos, talvez, num plano de carreira de um CLT para ter um resultado mais ou menos. Aqui de Indoterra, o nível de excelência está muito elevado, mas maturem esse tempo e respeitem o processo. O fracasso não é a falta do sucesso. O fracasso é você desistir no meio do caminho. É completamente diferente. Então, se eu tenho aí uma mensagem para deixar para vocês, decidam. Decidam, persistam, sejam constantes. Acho que eu falei muito, né, Cris? Eu vou vomitando, eu vou falando o que está vindo aqui no coração e acabei falando demais. A minha cabeça está fritando aqui, eu anotei acho que umas 3 páginas de tudo que a Gabi está falando, ou o bloco inteiro. Espero que vocês também tenham anotado, porque a gente capta as coisas, gente, mas depois esquece. Então, por isso tem que anotar, tem que ter papel e caneta na mão e anotar tudo para depois vocês relembrarem. Gabi, você é hipnotizante, né? Porque você é bonita, então a gente fica assim, ó, caraca, nossa, olha o bocão dela, olha o cabelo dela. Aí você hipnotiza com a sua beleza e de repente você vem com muita mentalidade, né? Para muita informação, muita experiência, muita bagagem, apesar de você ser super novinha. Quantos anos você tem, Gabi? 29. Ah! 29. Meu Deus! E aí, velha. eu quero só fazer até uma observação, porque mulheres, assim, muito fortes, impactam, que sabem falar que nem a Gabi, às vezes até assusta quem é mais tímido e fala assim, nossa, eu não tenho condições de estar ali. E o mais importante, gente, o ensinamento que ela deu, ela não é essa Gabi agora, que ela está se apresentando aqui, que foi apresentada aos olhos naquele dia com a tia dela. Eu tenho certeza, eu vou fazer essa pergunta para ela, mas eu tenho certeza absoluta. Eu pago R$100 para cada um aqui se ela me disser assim, não, eu sou a mesma pessoa, Cris. Gabi, você é a mesma pessoa quando foi apresentada? Imagina. Uma mentoria dessa que você deu aqui agora para gente, toda a sua fala, como você passou para gente, é a mesma Gabi que fez a primeira apresentação dela? Imagina, gente, a minha primeira apresentação eu fiz sentada no chão, lendo a APN, tremendo na base, sem postura nenhuma, sem a técnica. Tinha muita decisão, mas imagina, gente, a vida teve que calejar demais para hoje ser o que é. Pois é, isso é um ensinamento muito importante, gente, porque ninguém vai ser um diamante, um Blue Diamond, um Presidential Diamond, sendo a mesma pessoa. Não tem como. Acreditem na gente, pelo amor de Deus, não tem como. Não, se não houver transformação, se não houver dor, como a Gabi falou, não tem como você passar por outros processos, passar por fase. É igual videogame, você tem que passar por fase. Não tem jeito. Eu vou falar algumas coisas que a Gabi falou aqui, que eu anotei, que chamaram muita atenção, que eu acho que pode ser muito ensinamento, muito aprendizado para a gente. Ela disse para a gente no começo que ela estudava para concurso, né? E ela deu para ver que ela que mandava na casa, porque ela falou assim, Thales, é você que vai fazer o negócio. Eu vou continuar estudando, você faz o negócio. Só que você me chamou a atenção quando você falou assim, depois que eu comecei a sentir que doTERRA, eu estava me apaixonando ali pela doTERRA, eu não parei de estudar e não deixei de postar. Ela não deixou de postar. E uma coisa que a gente escuta muito, Gabi, eu não sei daí, mas
Mas você faz doTERRA integral, né, Cris? Eu não. Então, isso é uma desculpa. Porque eu não comecei integralmente na doTERRA. Eu fiz paralelo. E isso não foi motivo para não ter resultado. Pelo contrário, é o esforço repetitivo que vai trazer resultado para você. E você não pode esperar que primeiro venha uma motivação para depois vir resultado. É o contrário. Deixa vir um resultado para a motivação te levar para outras fases, outros níveis. E a constância no que você faz é importante para que isso aconteça. Então, a Gabi falou, deu um aprendizado aqui para gente, que ela, mesmo ela não estando entregue para a doTERRA era o Thales, ela sempre postava. Isso é muito importante. Quem não é ponto com hoje é um ponto fora, né, gente? Vamos combinar. Boa frase. Outra coisa que ela falou, que ela gosta muito de potencializar o melhor no que o outro tem, né? Então, ela provavelmente é uma pessoa que se dedica a estudar mentalidade. É isso, Gabi? Você gosta de estudar sobre mentalidade? Nossa, sem dúvida. Eu e o Thales, a gente passa todos os dias, não tem um dia que a gente não escuta um podcast, que a gente não se aperfeiçoa naquilo que a gente pode proporcionar para o outro. Porque, em primeira mão, para eu poder proporcionar para o outro, a gente potencializa aqui dentro de casa. Senão, a gente não tem conteúdo nenhum para passar para eles. Exato. Então, ouçam um podcast se vocês não têm, não consigo ler. A gente tem tanto conteúdo que vocês não conseguem nem imaginar, que faz total diferença. Total diferença. Isso é muito importante, porque a doTERRA em si, gente, ela é uma pós-graduação de autodesenvolvimento. É fato. É uma pós-graduação de autodesenvolvimento. E se você não entende sobre desenvolvimento, mentalidade, mudanças de crenças, tudo isso, como que você vai conseguir ajudar? Então, por isso que algumas pessoas, quando veem, né, uma Gabi falando dessa forma, se assustam um pouco, porque talvez não teve experiência suficiente na vida para ter uma visão que a Gabi tem. E para a Gabi ter esse tipo de visão, mesmo tendo 29 anos, ela precisou passar por experiências de vida. Então, não é a idade que nos dá bagagem, é experiências vividas. Anote isso, Verdade. experiências vividas. É porque, assim, Gabi, eu sempre estou falando muito na minha rede aqui, no meu grupo, façam imersões, se joguem nos treinamentos, façam imersão, porque às vezes vem uma imersão fodástica de 3 dias. Aí eu boto lá, ó, imersão de fulano de tal, 3 dias. As pessoas não comentam e eu fico pensando assim, caraca, porque eu já estive no lugar delas, de olhar assim, 3 dias de imersão, você tá louco? Eu já estive nesse lugar e a gente precisa quebrar isso, sabe? Porque são 3 dias que vocês se desenvolvem, gente, vocês não estão acreditando, não. Vocês não se desenvolveriam em 1 ano de faculdade, em 3 dias. Então, eu estou querendo reforçar só que a Gabi, ela tem 29 anos, mas ela tem bagagem de experiências vividas, e é isso vai fazer nós evoluirmos em qualquer negócio. Não é esperar aprender, primeiro eu vou aprender e depois eu vou viver. Não, é o contrário. Eu acho que essa parte de experiência também é válida no sentido de que, por exemplo, assim, eu e o Thales, a gente passou a vida inteira tendo experiências de relacionamentos elevados. Por exemplo, assim, nós sempre estivemos desconfortáveis. Quando você sempre está desconfortável, você pode ter certeza que o seu nível de exigência e excelência ele vai ser muito maior. O que quer dizer isso? O Thales sempre teve amigo rico, é verdade. E ele não necessariamente era. Teve um ponto da vida dele que ele não era. O pai dele foi, mas teve um ponto que não era. Só que ele sempre teve aquela rodinha. O que aconteceu? Fez ele se tornar desconfortável no ambiente onde ele estava, a ponto de fazer ele se movimentar. Eu não quero ter essa vida, eu quero ter aquela, essa que eu tô vendo. Então, queiram ver essas pessoas. Essas pessoas, elas são prósperas, são abundantes. Então, as pessoas que ficam ostentando, não é isso. A ostentação ela é completamente diferente de abundância, de prosperidade. Então, estejam nesse ambiente próspero para vocês se sentirem desconfortáveis o suficiente para vocês agirem. Não, pelo amor de Deus, eu não quero estar aqui. Eu estou completamente desconfortável. O que eu tenho que fazer para chegar nesse patamar? É isso, tá bom, vou fazer o que tiver que ser feito. O que tiver que fazer, a gente faz. Você falou também que você, no primeiro, segundo, terceiro mês, você já foi direto para o Silver, né? Do Elite, você foi direto para o Silver. Você pulou Premier, Silver. Você disse que vocês fizeram 54 cadastros, que é surreal, tá? Parabéns.
Mas, olha só que importante. Eles decidiram fazer de 4 a 5 apresentações, 6 apresentações por dia. É uma decisão. Ela não está falando que vocês têm que fazer isso, não é sobre isso. Mas ela tomou uma decisão, e ela sabia que para chegar naquele nível ali, a decisão dela era ser massiva. E ponto. E ponto. E teve resultado. O mais importante vocês entenderem, gente, é que não tem como um sacrifício, uma entrega na doTERRA não ter resultado. Na doTERRA não tem como. Na doTERRA não tem como. Tanto que você se entrega, que você se doa, você vai ter retorno. Verdade, não é, Gabi? Verdade. Não tem como, gente, é completamente proporcional. O plano de carreira, ele é justo até nesse ponto. A doTERRA, ele é perfeita até nisso. Exatamente. Outra palavra que eu peguei aqui, sua apresentação persuasiva. Muitas pessoas esperam aprender tudo sobre o óleo, tudo sobre o negócio, para depois ir fazer a apresentação. Você falou, eu não esperei esse momento, e eu também fui assim. No começo, eu fiz um combinado com o meu cadastrador, tipo, eu vou estudar o óleo e você é o negócio. Só que, assim, passou 2 semanas, Gabi, eu já vi que não ia dar certo isso. Como que eu vou depender do meu negócio para ele apresentar o negócio para mim? Não tem como. E aí eu tomei a decisão, não, peraí, eu vou apresentar o negócio, mesmo não sabendo. Gente, eu aprendo coisas até hoje sobre o negócio, Gabi. Até hoje eu aprendo, é tanto detalhe, é tanta coisa, é tanta cota, né, que a gente vai aprender. É Até tanta bom. que não dá para parar, faz, se doa, se joga, mesmo sabendo que você vai errar, porque quanto mais rápido você errar, mais rápido você também vai acertar. Agora, quanto menos tempo você demorar para ficar errando, você vai ficar ali batendo cabeça e não saindo do lugar, né? Sim. A Carol falou um negócio aqui no chat que é isso mesmo. Que isso dá uma média de 210 apresentações para 54 cadastros. Isso me lembrou, quando a gente começou, a gente geralmente fala, faça uma lista de 100 nomes. A gente fala porque às vezes as pessoas não encontram 100 nomes. E não falaram para nós que tinha que fazer uma lista, mas mesmo não falando, eu coloquei no papel, foram mais ou menos uns 500 nomes eu tinha colocado no papel. Eu fiz questão de aumentar essa lista todos os dias, mantê-la viva, ativa, atualizada, como vocês já sabem. E enquanto eu estava fazendo isso, o Thales estava fazendo contato frio. Então, ele buscava no Instagram. Ele chegava a fazer, gente, 500 contatos por dia. Teve uma vez que ele fez 500 contatos por dia de gente fria. Ele mandando, o dedo chegava a doer. Isso é verdade. Foi no mês do nosso Silver. Enquanto ele é a pessoa do contato frio. Ele sabe fazer contato frio. E eu sou a pessoa do quente. Então, eu buscava as pessoas que eu conhecia e as que conheciam as que elas conheciam. E foi no volume, gente. Foi um volume surreal. Foi surreal mesmo. Para gerar esse resultado, foi um volume surreal. Porque o que acontece? A gente está fazendo 10 apresentações e está fechando uma. Estou convertendo uma. Para eu aumentar, como que eu faço para aumentar a minha média de fechamento? Eu vou ter que dobrar o quanto de pessoas eu falo. Então, se eu quero dobrar, fechar 2, eu vou falar com 20. E assim sucessivamente. Então, a gente precisava fazer fechamentos. Então, eu precisava ter o maior volume possível para isso. Show. Você também falou que problemas são resolvidos com volume. Eu adorei isso, porque eu sou dessa estratégia. Problemas são resolvidos com volume. Eu não tenho consultora. Eu não tenho. Então, vamos correr atrás de mais. Vamos ter mais de uma líder, uma embaixo da outra, em cada perna, para que você consiga dar foco em quem está se desenvolvendo, em quem está afim de se desenvolver, e não quem está reclamando, né? Sim, faça uma média. Por exemplo, quantas pessoas precisam para fechar um elite? Precisa de 10, 15 pessoas? Para eu fechar 10, 15 pessoas desenvolvendo um negócio para fechar o nível de elite, com quantas pessoas eu tenho que falar? 200, 300? Tá bom, então eu vou colocar 200, 300 no papel para fazer 100 apresentações, para fechar 20, para eu conseguir as 15 que vão desenvolver o negócio para chegar no nível de elite. Aí eu vou conseguir, multiplico isso. Fiz um elite, faço outro, é silver. E por aí vai. E para finalizar, data marcada, planejamento, data marcada, mentalização, né? Ligar o som alto, que nem a Gabi falou que faz, ela liga o som alto, mentaliza,
já imagina a música, tudo aquilo que ela falou, de já ver qual o vestido, qual a cor, qual é a música que ela vai entrar, qual a frase que vai estar. Isso é mentalização, mentalização. Mentalizar para onde você está indo. O quadro dos sonhos é tão importante, gente. É tão importante para a gente mentalizar isso todos os dias. Então, façam isso, mentalizem isso, planejem isso. Ela planejou em qual mês ela ia bater o Blue Diamond dela. E outra coisa que eu falo, e mesmo que não dê certo, né, Gabi? Não diminui a velocidade, a constância, porque não conseguiu a meta naquele mês. Porque talvez não venha naquele mês, mas vem no mês seguinte. Agora, quando você fica ai, fiquei chateadinho, não bati no mês que eu queria, acabou. Morreu, tu vai lá pro zero. Em vez de você descer só um degrau, você vai descer 10, porque você ficou machucadinho, porque não conseguiu bater a metinha. Não, continua. Não bateu agora? Continua, vai firme, que no próximo mês ou daqui a 2 meses vai vir. Gabi, foi incrível. Eu queria perguntar para vocês, gente, quem tem uma pergunta muito top para fazer para a Gabi aqui, pode, por favor, ou ligar o microfone. Ela vai responder 3 perguntinhas para a gente, quem tiver. O pessoal tá ativo aqui no chat, que bonito, gente, fiquei feliz. Vocês não fizeram a pergunta, gente, não... Eu tenho uma pergunta, Cris. Vai, ideia. Eu cheguei agora, abri agora, mas estava ouvindo desde o início. Abri a câmera mais faz um tempinho, mas escutei tudo. E concordo em gênero, número e grau, acho que foi inspirador. E o que eu queria perguntar para a Gabi, assim, porque a gente sabe que a gente tem altos e baixos, né? Eu acho que, como todo mundo já falou, em todas as áreas, eu acho que na doTERRA, né, as pessoas partem de uma escalada, né? A gente começa de baixo, vai subindo. E, assim, vocês dois, assim, nos momentos mais difíceis, sabe? Assim, que eu tenho certeza que aconteceu. Aquela vontade de, eu vou largar tudo, isso não é para mim, né? Eu acho que, pelas tuas palavras, deu para ver que, né, tu tem como a luz divina como a tua inspiração também. Mas, assim, o que te conectava de novo, né? Te trazia de volta, assim, não, foi uma fase, foi um vento, eu vou respirar e vou começar de novo. Então, assim, como é que tu te reconectava com toda essa energia que tu tem nesses momentos em que a gente tropeça, né? E tem que levantar de novo. Então, o que tu fazia, basicamente, para tentar retomar essa energia? Eu acho que, assim, o que fazia eu retomar a energia foi a constância. Eu tive que ser constante, é a decisão de ser constante. Isso me fez manter o combustível todos os dias. Mas, acima de tudo, é o seu motivo. A gente fala da diferença de motivação e motivo, porque a motivação é o gás de todos os dias. Mas é o seu motivo que não vai te deixar parar. É você não se esquecer do porquê você começou nesse projeto. Então, quando está abaixando, por que eu comecei e aonde eu quero chegar? Já cheguei? Não, então tem que continuar. Esse é o seu motivo. Então, é você mentalizar o seu motivo todos os dias. Isso tem que ficar muito claro. E o meu motivo, ele acabou se modificando. Você vai adquirindo motivos. Você começa pelo financeiro, você começa pela sua família, mas eu vejo que o meu motivo hoje é o fato de empoderar pessoas mesmo. Esse é o meu motivo, é isso que me move. Então, quando às vezes eu estou para baixo, ou quando acontece alguma coisa, eu lembro de todas as pessoas que estão dependendo de mim. Eu lembro de todas as pessoas que eu sou responsável. Esse é o meu combustível diário, isso é o que vai me motivando. E isso é o que vai me motivando, essa é a minha motivação. Mas o meu motivo é não ter chegado ainda aonde eu quero chegar. A Erika falou que ia saber a data do presidencial. Calma aí, vai, espera aí um pouquinho, que eu não vou falar, não. A gente ainda está decidindo qual que vai ser o mês, então não posso falar. Mas com certeza o motivo é esse, ainda não ter chegado. Ainda não foi suficiente. Não atingir ainda o que eu queria. Então, esse é o meu motivo. Não atingir, tem que fazer. Só que a sua motivação é o que vai te elevar. E para ter essa motivação, vai ter que ter a constância todos os dias. Então, isso vai se adquirindo com um jogo de mentalidade.
E o jogo de mentalidade vai se adquirindo com o conhecimento que você vai adquirindo. Então, tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Vou adquirindo conhecimento, vou tendo postura, vou tendo autoridade, faço todos os dias, publico no Instagram. É essa soma de fatores que te fazem ser constantes, persistentes e não ficar naquela montanha russa. A Emily quer fazer uma pergunta. Emily, pode ligar seu microfone. Vou abrir meu vídeo aqui. E, Gabi, você falou que o Thales, seu esposo, ele é responsável pelos contatos frios, né? Uhum. Hoje, a minha maior dificuldade é os meus contatos frios. Eu fico assim, gente, como é que eu vou falar com essa pessoa? Mas como? Ai. Não, tipo assim, porque eu não quero ficar assim, a chata que só quer vender óleo, entendeu? Mas, nossa, lá vem aquela menina que só fala de doterra. Eu não quero ser essa pessoa. Ou, e aí, como é que você tá? Eu sei que a gente tem que esquentar a relação primeiro, mas, cara, seu esposo faz 500 contatos por dia. Eu falei, eu preciso saber o que esse cara fala. Pior que ele faz, que não é mentira, gente. Só que ele faz, assim, ele converte contato frio por causa do volume. Então, a estratégia dele é usada e é convertida porque ele faz muito volume. O volume dele é muito. É São por 500. mensagem, Gabi? É por mensagem no Instagram? É, por mensagem. Ele manda mensagem no Instagram. É um então, ele texto faz... pronto, entendeu, Emily? Tipo assim, É. pronto que ele vai Entendi. só ajustando. Ele Entendi. faz, essa é a opção dele. Eu já não gosto muito, mas para ele dá certo. E ele vai nos Instagrams estratégicos. Então, ele Tem vê... que ser 500 mesmo. Eu já fiz isso e não tive um retorno, porque tem que ser 500, gente. Não dá para fazer 10, não vai ter retorno. É verdade. Não, ele faz. Não adianta assim, vou fazer 10 por dia. Não vai converter. Só que assim, ele faz com a mensagem, ele manda a mensagem. Eu prefiro gerar sempre, quando faz contato frio, gerar um ponto de conexão e elogio. Isso é uma Eu estratégia também. muito, muito precisa para fazer contato frio. Que é primeiro você analisa a vida da pessoa, gera um ponto de conexão. A conexão é maternidade, beleza. Depois que você viu que a conexão é maternidade, você vai ver alguma coisa que você gostou na pessoa para você poder fazer um elogio sincero. Então, você vai falar assim, fulana, nossa, te vi que você é mãe, eu também sou mãe, me identifiquei, vi que você, nossa, é super gosta de soluções naturais, super valoriza a sua vida, fez um elogio. Aí, a partir dali, você faz o convite. Então, para fazer contato frio, eu prefiro gerar conexão, fazer elogio e convidar. Tá? Ele já está tendo no volume, manda a mensagem pronta, ele consegue converter. Valeu. A Bruna, em torno, levantou a mão. Bruna, você quer fazer uma pergunta? A terceira e última, né, gente? Vou deixar a Gabi. Alguém falou aqui que já recebeu mensagem do Thales no WhatsApp. Ele manda para todo mundo. Às vezes a pessoa fala, eu já faço do Thales, desculpa. Bruna, você quer fazer pergunta? Cris. Oi. Oi, Cris. Oi, Gabi. Cris, Oi, grata. meu amor. Ai, eu só não tô ligando a câmera porque eu tô fazendo minha bebê dormir, tá? Mas eu quero muito perguntar pra Gabi, que ela falou uma coisa que ficou, assim, latente aqui em mim. Como que é, Gabi, você vender a visão? Como que você vende essa visão? Você falou. O vender visão, amiga, é você viver e criar esse desejo todos os dias. Então, por exemplo, assim, vou dar um exemplo, tá? A gente vive hoje um estilo de vida que instiga desejo nas pessoas da nossa organização. Então, a gente vai em lugares legais, a gente trocou o nosso carro, a gente faz coisas que instigam desejos nas pessoas da nossa organização e nas pessoas que não conhecem vão passar a querer conhecer. Então, acabou, por exemplo, a gente trocou nosso carro, hoje tem um líder nosso que trocou também. Eu, às vezes, vou na casa dele e ele tá colocando, assim, às vezes, o jeito que coloca os olhos é o mesmo jeito que eu coloco aqui em casa. Por quê? Porque você vive de forma tão massiva, eu acho, né? Assim, que você instiga as pessoas a quererem ter o mesmo estilo de vida. Querem fazerem a mesma coisa que você está fazendo. Então, o criar desejo e vender a visão é isso, é viver. Ó, eu vivo assim, você tá vendo o meu ritmo, você tá vendo o meu caminho? E eu tô meio que mostrando isso vivendo e não ficar falando, eu não tô vivendo. Até que eu coloque isso no coração da pessoa, que a pessoa vai falar assim, nossa, eu quero. Eu não posso ser a pessoa que vai falar assim, você tem que querer isso. Não. Eu tenho que naturalmente criar esse desejo no coração deles. Então, hoje, a nossa liderança, de fato, é baseada assim, no instigar esse desejo neles de não estarem contentes com o patamar que eles estão,
não tá bom do jeito que tá, tem que aumentar a régua sim, mas fazendo de forma natural, instigando esse desejo e sendo exemplo. Então, hoje, tipo assim, se eu posso deixar 2 frases fulcrais, assim, de liderança, é exemplo e visão, exemplo e visão. A gente nenhum dia deixou de vender visão para eles, e não vender a visão todos os dias, não deixar de vender a visão todos os dias, foi não deixar de viver esse modelo de negócio todos os dias. Em nenhum dia a gente deixou de respirar isso aqui, de viver isso aqui, de estar presente. E isso trouxe esse desejo neles de não estar contentes onde eles estavam. Nossa, o Thales e a Gabi estão chegando lá, eu quero chegar também. O que eu tenho que fazer? Aí sim, aí você começa a se multiplicar, porque daí eles já começam a estar desconfortáveis, não querer estar onde eles estão e quererem fazer o que tem que fazer para chegar onde a gente chegou. É aí que eles compraram a sua visão. Não sei se Maravilhosa, amei. Te amo! Gente, agradecer a toda a presença de todos vocês aqui com a gente. Obrigada, foi maravilhoso. Palmas para a Gabi, gente! Gabi, você foi incrível! Obrigada. Você com certeza superou as expectativas, tá? Obrigada, Cris. A Adriana tá falando aqui que se no meio da caminhada teve alguma coisa que me trouxe uma frustração, me deixou triste e se sim, qual é? Só para responder, não ficar sem responder. O que me incomoda e uma coisa que eu mudaria é o jeito que eu lido com as pessoas. Apesar de parecer que, nossa, eu sou uma pessoa muito explosiva. Eu tô vendo minha prima aqui, minha Gold, me vendo e dando risada. Eu sou muito explosiva. E às vezes eu falo o que eu não tenho que falar. E não é assim que se desenvolve a liderança. Então, se eu pudesse mudar isso em mim, hoje eu estou melhor nesse sentido, eu mudaria isso. Não é o que você quer falar. E não é o que a pessoa quer ouvir, o que ela precisa naquele momento. E o que ela precisa naquele momento não é ouvir suas palavras explosivas e nem isso. Você não lidera assim. Lidere com atitude, lidere com exemplo. Então, eu estou me controlando nesse sentido, e se tem uma coisa que eu consertaria e que me deixa triste é isso, sem dúvida, gente. Aprendam a lidar com pessoas. Eu sou uma pessoa difícil. Ô, primo! Mas, só o fato de você ter consciência sobre isso já te faz uma pessoa diferenciada, tá? Porque defeito todos nós temos. Não existe liderança perfeita, quem dera, né? Não existe liderança perfeita porque somos seres diferentes, né? O que eu gosto, talvez você não goste, a forma que eu gosto de ser tratada, talvez você não goste, vice-versa. Então, liderança não é perfeição, mas a autoconsciência do que precisa ser ajustado e melhorado, isso faz de você uma pessoa diferenciada, né? Isso faz você uma líder exemplar. Então, só de você ter essa autoconsciência, Gabi, pode ter certeza que eu não tenho dúvida que daqui a um tempo você vai dizer: não, eu sou a líder mais zen da minha equipe. Não, ô Cris, você não tem noção. A gente fez uma festa de confraternização, eles me apelidam aqui de Beto Carreira, eles me deram um chicote, porque eles falam que aqui o chicote estrala todos os dias, e às vezes as pessoas ficam assim, ó, ai meu Deus, a Gabi vem mandar mensagem, vou levar patada, e eu ganhei um chicote, ele tá guardado, porque ele estrala quase todos os dias, porque eu sou difícil, não é fácil não, mas eu tô melhorando isso aí. Não existe liderança sem desafio, não, gente. Não foi a Adriana, não sei quem perguntou, não existe, não tem como. É porque no Instagram a gente vai postar as coisas boas, as coisas bacanas, mas os desafios a gente explode para cima, tá? Nunca para baixo. Sempre pro upline, nunca pro downline. Se você quer explodir, reclamar e tudo, liga pro seu upline. O upline serve para isso, tá? Mas o downline, ele não merece ouvir suas reclamações, suas lamentações. Exato. Exemplo, seja exemplo, pode ser seu amigo, pode ser sua irmã, pode ser sua mãe, seu primo que está lá embaixo de você. Não reclame do negócio para ele. Não é porque você está passando essa crença para ele. Passe a crença boa, de motivação, de alegria, finge que tá tudo bem, vamos contornar aqui, vamos solucionar esse problema. O upline não, o upline você liga e esculacha mesmo, entendeu? Assim, você que vai me ouvir. É isso mesmo, é isso mesmo. Gente, eu sei que não dá vontade de ir embora, dá vontade de continuar, mas vamos descansar. Amanhã temos evento em Goiânia, tá? Temos treinamentos com Ilha Lembe, temos o tour pós-convenção. Espero encontrar a maioria de vocês lá amanhã. Quem está aí pelo Brasilzão também vai ter tour, então vejam aí na cidade de vocês
onde está acontecendo, os horários, e a gente se vê pelas viagens, né, gente? É verdade. Obrigada, viu, Cris? Estou Leadership muito, é o nosso próximo encontro. feliz. O leadership é o próximo, né? Leadership é o nosso próximo encontro. Tem a tá? viagem de incentivo, tem Cancún, né? Tem Cancún. É Verdade. isso aí, galera. A Trabalhem novidade nas da viagens. Doterra agora, né? A novidade. Mais uma viagem pra gente. Achei maravilhoso. Achei maravilhoso. Eu e o Thales, a gente trabalha pelas viagens. Oh, a gente gosta, hein? Oh. Nossa, mas é bom demais. Nada melhor. Mas usem isso como motivo, porque, gente, eu posso afirmar para vocês que não existe. Eu nunca vivi uma coisa completamente singular igual uma viagem de incentivo. Não, É não completamente existe. diferente das convenções. A convenção, beleza, mas a viagem de incentivo, gente, eu posso afirmar. Afirmar, é uma coisa singular. Que vale a pena todo o Nossa. esforço durante os 3 meses, gente. Vale a Todas. pena. Eu falo isso toda vez, gente. Vale muito a pena. Muito. Eu fui em todas as viagens. Eu fui classificada para todas as viagens de incentivo. Também. A gente E... também. Mas agora está cada vez mais difícil, né, Gabi? Porque Tá. tá mais fácil para quem está iniciando. Para quem está iniciando, tá mais fácil de você ir para viagem de incentivo do que a gente que tá lá em cima no plano de carreira. Então, ó, mete bronca esse ano para vocês estarem na viagem de incentivo do ano que vem. Isso aí, gente. Obrigada, viu? Uma honra estar com vocês. Obrigada mesmo. Beijo. Boa noite aí para todo mundo. Beijo. Boa noite, obrigada, foi incrível. Gente, postem Tchau, e marquem a gente, marca a Gabi. pode me me marcar lá, marca. por favor. Isso, para a gente poder repostar, tá bom? Um beijão. Beijo.